Graça e paz, mais uma noite aqui no Falando Entre Nós, dando continuidade, Mateus capítulo 9. Aguardar aqui os amados entrarem para participar. Amém, Janelle. Uma noite mega fria, Zé Carlos, uma noite muito fria. 2 noites muito frias aqui em Recife, Pernambuco. Muito frio, né? A gente padeceu um pouquinho aqui com o frio. A gente que é acostumado no calor. Mas Deus é bom e o diabo não presta. É. Ai, ai. Graças e paz, pessoal, mais uma vez. Que bom, que legal. Vanessa, graças e paz. E a gente vai começar aqui a falar um pouquinho aqui sobre Mateus no capítulo 9. Como assim, para mim tem sido maravilhoso reviver esses momentos aqui, lendo o Evangelho de Mateus, acompanhando com vocês, compartilhando com vocês, né? E tem sido maravilhoso. Se você puder compartilhar para que outras pessoas possam também participar, comentando. Tassi Lima, mais uma Caleb. Tassi Lima é mais uma Caleb, né? Caleb, qual o feminino de Caleb? Caleba? Tassi é uma Caleba? Não sei. Tassi Lima, você é uma Caleb também. E estamos aí. Vamos começar aqui mais uma trajetória no capítulo 9 de Mateus. E eu queria pedir que vocês me ajudassem. Podem comentar aí, pode solicitar a entrada ao vivo e pode compartilhar para que essa live ela tenha alguma relevância. É importante que a gente curta assim no coraçãozinho, paz, Tassi. Que a gente curta no coraçãozinho, que a gente compartilhe. Aí o Instagram ele vai mandar para mais pessoas, tá? Vai ficar salvo no feed mesmo. Quem quiser assistir depois vai estar lá. Mas vamos lá. Mateus capítulo 9. Cara, é incrível. Depois do sermão do Sermão do Monte, onde Jesus começou ali no capítulo 5, do capítulo 5 até o capítulo 7, foi o Sermão do Monte. E Jesus ali, ele ensinou, ele repreendeu, ele estimulou os discípulos a várias práticas, né? E foi algo realmente incrível. Gisele, graça e paz, Gisele, que honra você por aqui. E a partir do capítulo 8, nós vimos ali um caminho de milagres, um verdadeiro caminho de milagres. Jesus ali exercendo na prática o seu ministério poderoso, porque aquilo que eu sempre digo, como está escrito lá em Coríntios, capítulo 2, quando Paulo afirma para Coríntios que a nossa pregação não pode ser apenas de sabedoria humana. E Jesus fazia isso. Por que Paulo disse isso aos Coríntios? Porque Paulo se espelhou no que Jesus fazia. Jesus não só falava para as multidões. Jesus colocava em prática aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu poder. Ele exercia o seu ministério com poder, não só com palavras. E aqui no capítulo 9 não é diferente. Jesus já começa com uma ação sobrenatural. E olha como diz o capítulo 9, do verso 1 até o verso 8. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade, para a cidade de Jesus, Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração?
Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda, aleluia. Aleluia. Você pode responder aí para mim, qual é mais fácil? Dê sua opinião. Karina, graça e paz. Qual é mais fácil? Dê a sua opinião. O mais fácil é dizer, olha, os teus pecados estão perdoados. Ou dizer para um paralítico, levanta-te e anda. Qual é o mais fácil? Diz aí. Aleluia. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aleluia, meu irmão. Que incrível isso. Jesus, sendo 100% Deus, exerceu a sua personalidade divina, e ali se dirigiu para aquele homem dizendo, olha, estão perdoados os teus pecados. Cara, que incrível, louvado seja Deus. E aí os escribas ali, né, começaram a questionar, quem é isso aí para dizer que está perdoado os teus pecados? Jesus, isso no pensamento. Eles pensaram isso. E Jesus, que era Deus, conhecendo os pensamentos dele, questionou, por que vocês cogitam que é mal na vossa mente? O que é mais fácil? Eu dizer, perdoados os teus pecados, ou dizer para um paralítico que estava no leito, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais uma vez, meu irmão. Juscelino, meu irmão, graça e paz. Seja bem-vindo aqui no Falando Entre Nós. Mais uma vez, Jesus exerce o seu ministério de forma poderosa, não apenas liberando uma palavra, mas operando milagres, prodígios e maravilhas. E é assim, entenda, primeira coisa que a gente pode notar aqui, o texto diz, eis que lhe trouxeram um paralítico. Alguém trouxe aquele paralítico. Sim, alguém levou esse paralítico até Jesus para que o milagre acontecesse. Avalie, observe, pense direitinho que muitas vezes na nossa vida existem pessoas que querem nos levar até Jesus para que vivamos o nosso milagre. É importante que nós estejamos atentos para com quem nós estamos andando. Será que a pessoa com quem você tem andado tem conduzido você até Jesus para te possibilitar viver uma nova vida, para te possibilitar ter uma nova oportunidade, para te possibilitar viver o milagre em Deus? Com quem nós andamos diz muito sobre quem nós somos, mas nós precisamos ter a nossa própria identidade. Não podemos viver à sombra de ninguém, porque aí nós vamos estar enganando tanto a nós mesmos quanto aos outros. Mas a Deus ninguém engana. Ele que conhece os nossos corações, Ele que prova os nossos pensamentos, como Ele fez com aqueles escribas, Ele irá nos questionar quem nós somos nele. E só viveremos este milagre se de fato permitirmos muitas vezes que alguém nos conduza ao caminho de milagre. E esse caminho de milagre é o encontro de Jesus, como foi na vida desse paralítico aqui. E foi incrível. Mateus capítulo 9, do verso 1 ao verso 8. A cura de um paralítico em Cafarnaum, na cidade onde Jesus cresceu. Mateus capítulo 9, verso 9. A vocação de Mateus. É quando Jesus ali, ele chama Mateus. Profundo, tá? Também acho. Foi profundo. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Cara, um único versículo, versículo 9. Mateus 9, 9. E como ele fala comigo. Como esse capítulo, como esse versículo ele fala comigo. Porque nós precisamos entender, ouvir a voz de Deus. Emily, graça e paz. Precisamos entender e estar sensíveis à voz de Deus. Olha só, esse Mateus que está aqui é o Mateus, cobrador de impostos. Ele estava lá na coleteria. Aqui, o evangelho de Mateus, porque ele falando dele próprio. Então,
Tio Jó, muito bem, tio Jó. Então, Mateus resumiu bem o que aconteceu com ele, né? Em outro momento, nós vamos ver alguém contando como foi a chamada de Mateus. Em outro evangelho, nós vamos ver mais detalhadamente a chamada de Mateus. E Mateus aqui, ele faz um exemplo do que nós vimos já no capítulo 4, com Pedro, Tiago, João, André. Quando Jesus encontrou com eles no barco, eles estavam lá pescando e Jesus disse, olha, venham a mim, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Carol, graça e paz. Meu irmão, diz o texto lá de Mateus 4 que imediatamente Pedro, Tiago, João e André, eles deixaram tudo o que estavam fazendo e foram seguir Jesus. Mateus aqui dá um exemplo claro. Olha, entende, se Jesus te chamar, atende ao chamado dele. Se ele tem te chamado para uma obra específica, se ele tem te convocado para fazer algo no seu reino, Ana Paula, graça e paz, muito bem-vinda aqui ao Falando Entre Nós. Se Deus tem te chamado para uma obra específica, se Deus tem te convocado para uma comissão, para uma seleção nele, para que ele possa te usar com poder e autoridade, deixa eu te dizer só uma coisa, não pensa muito não, atende ao chamado de Jesus. Mateus aqui simplesmente ouviu o chamado de Jesus e seguiu, e atendeu. Segundo ele falou aqui, no outro evangelho a gente vai ver o chamado mais detalhado de Mateus. Então, meu irmão, levante-se, ergue a tua cabeça. Jesus está te chamando. Ele tem te chamado. Às vezes nós resistimos ao chamado de Jesus. Ouça ele te chamar. Isso mesmo, Emily. Ouça ele te chamar e responda, eis-me aqui. Usa-me a mim, Senhor. Se coloque à disposição do Senhor Jesus. Se coloque à disposição do Espírito Santo. Ele tem uma obra tremenda, maravilhosa para fazer através de você. Então, meu irmão, não perca tempo. Se deixe ser usado. Bárbara! Graça e paz, Bárbara! Quero ver vocês comentando aí, viu? Me ajudem, compartilhem, por favor, para que mais pessoas sejam alcançadas. Eduardo Edson, quanto tempo, Eduardo? Saudade de você, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao Falando Entre Nós. Sinta-se à vontade para comentar conosco. Estamos falando hoje, para quem entrou agora, sobre Mateus capítulo 9. Estamos agora a partir do versículo 10. Versículo 10 até o versículo 13. Nós vamos falar sobre isso agora. Deixa eu ver o que a Emily colocou aqui. Depois que aprendi isso, não tem isso, Emily, tremendo. Não, Carlos Dantas, meu queridão, direto de Portugal, que honra. Eu sei que aí já é madrugada, viu? Não sei se você vai trabalhar cedo. Olha aí, viu? Carlos Dantas, direto de Portugal, discípulo querido, discípulo amado, graça e paz, Eduardo Edson. Olha só, Mateus capítulo 9, do verso 10 ao verso 13. Jesus come com pecadores. Aleluia, que lição importante. Olha aí quem entrou. Entrou minha amada esposa, minha querida, Taimene Nunes, Jefferson, Julião. Amém, meu irmão. Que honra vocês aqui. Fico muito feliz. Jesus come com pecadores. E olha que cara, que ensinamento maravilhoso. E isso é uma tapa-simão em mim e em você. Sim, porque muitas vezes... Peraí, vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Eu me empolgo, viu? Eu gosto disso. Vamos lá. Mateus, capítulo 9, verso 10. E sucedeu que, estando ele em casa, Jesus, à mesa, com muitos discípulos... estando Jesus à mesa, em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus, como sempre, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Que lição preciosa o Senhor Jesus nos dá aqui. Sim, porque muitas vezes nós nos excluímos, nós nos retiramos de conviver, de estar nos mesmos lugares. Muitas vezes ofendemos a nossa família quando eles nos convidam para um evento onde vai ter um aniversário, onde vai ter uma comemoração.
e porque eles não são cristãos, porque eles não são evangélicos, não são crentes no Senhor Jesus, nós dizemos, não irei, não posso estar nesse ambiente, esse lugar não é para mim. Não funciona dessa forma. Como nós podemos ganhar essas pessoas? Como nós vamos demonstrar o testemunho de uma nova vida se nós não estivermos junto a eles? Jesus nos deu uma grande lição aí. Ele comeu com pecadores, com publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, dos quais, na maioria das vezes, cobravam ilicitamente, cobravam rigorosamente, impiedosamente, eram desconsiderados. Inclusive, alguns judeus também, assim como Mateus, era cobrador de impostos também, e era mal visto pela sociedade da época. Mas Jesus aqui nos dá uma lição incrível. Ele não se absteve de conviver com pessoas que eram pecadoras. Porque como os pecadores poderiam ser livres do seu pecado? Ele nos dá uma lição clara quando ele pergunta: eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar injustos. Não precisam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então, como os doentes vão ser curados se o médico não estiver junto deles? Então, meu querido, eu e você somos agentes de transformação. Somos agentes de cura, porque o poder no nome de Jesus, a autoridade no nome de Jesus, a autoridade que vem através da presença do Espírito Santo de Deus, nos foi conferida através de Jesus Cristo. E é no nosso momento de conviver com pessoas que ainda não o conhecem, que aí nós podemos apresentá-los, de preferência com a nossa própria vida, sem sequer dizer uma palavra, porque as nossas atitudes, elas falam muito mais do que 1000 palavras. Então, irmão, não perca a oportunidade, não. Vai ter uma festa, vai ter uma comemoração, vai até os doentes, mostra quem você é. Precisamos estar presentes nesses momentos. Jesus estava numa festa de casamento. Sim, Jesus estava ali presente numa festa de casamento. A Emily colocou aqui: onde chegamos, fazemos a diferença. Temos que refletir Cristo para que as pessoas possam vê-lo em nós. Perfeita analogia, Emily. É isso mesmo. Bárbara colocou aqui que possamos ser canal do Senhor para as pessoas. Isso mesmo. Carla Michele, graça e paz. Que honra você aqui conosco, viu, Carla? Quem puder aí compartilhar, ir curtindo aí, fazer o comentário, porque o Instagram ele vai mandando para mais pessoas e mais pessoas vão poder participar ativamente aqui conosco. É isso mesmo, Bárbara. É isso mesmo que você falou. Somos uma voz nesse mundo. Perfeito, Jefferson. Paulo escreve aos Coríntios, a 2 Coríntios, dizendo que nós somos uma carta escrita por próprio punho do Senhor. Uma carta para ser lida por todos os homens. Como todos os homens irão ler se eu não tiver convívio com os pecadores? Mas, José, mas o Salmo número 1? O Salmo número 1 diz que eu não posso me deter. O Salmo número 1 diz que eu não posso parar. O Salmo número 1 diz que eu não posso comungar. Mas é diferente de você representar Cristo. O próprio Cristo, ele esteve com essas pessoas para demonstrar o seu amor. Como as pessoas conhecerão o amor de Cristo se eu não apresentar Cristo a elas? Então, meu irmão, fica aqui uma lição muito importante de Jesus para a nossa vida. Vigia, chega junto, fala, se possível com palavras, muito mais com a tua vida. Aleluia! O próprio Jesus comeu com pecadores. Do jejum, mais uma vez aqui o Senhor Jesus, ele vem nos alertar acerca do jejum. Mateus no capítulo 6, nós já vimos acerca do jejum também. E agora mais uma vez no capítulo 9, vamos ver aqui o que o Senhor fala. Verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Eles perguntaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dizem-não, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a sua ruptura.
nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aleluia! Aqui é uma coisa profunda, meu irmão, na moral. O negócio aqui é sério, viu? Bárbara fala que o Salmo 101, vejo como agentes influenciadores, e não para sermos muito bem, Bárbara, é isso aí. Aqui, sobre esse jejum aqui, nós vimos os discípulos de João Batista questionando por que eles jejuam e também os fariseus muitas vezes jejuavam, e eles perguntando por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus aqui explica, ele explica de forma bem clara. Por acaso, estão tristes os convidados para o casamento? É porque aqui tem uma analogia simples. Jesus ainda estava com eles. Os discípulos de João Batista e os fariseus, eles jejuavam na tentativa de querer fazer com que o reino de Deus, se aproximasse, que viesse mais rápido. Mas Jesus ainda estava com eles. Então, não fazia sentido esse jejum. Os discípulos de Jesus naquela época não jejuavam porque o noivo estava com eles. É essa analogia que Jesus está trazendo ali. O noivo ainda estava com eles e não fazia sentido eles estarem jejuando por conta do noivo. Aí Jesus explica, mas vai chegar um tempo em que o noivo não mais estará entre eles. Aí haverá necessidade de jejuar. Isso aí Jesus já está remetendo ao futuro a sua morte. Já está predizendo que futuramente, no futuro breve, ele não mais estaria ali. E a partir desse momento, haveria necessidade de fazer esse jejum sim. Depois Jesus ele faz uma metáfora aqui sobre o remendo numa roupa nova. Ele diz, e por acaso se coloca remendo velho numa roupa nova? E por acaso se coloca vinho novo em odre velho? Ele diz, não tem sentido. Nesse caso, Jesus está falando da tradição judaica e da nova e da graça em Jesus Cristo, né? É uma comparação de tradição que eles estavam querendo misturar não as tradições, eles estavam querendo trazer da tradição para a graça, e o que não fazia sentido, até porque Jesus ainda estava com eles, a morte ainda aconteceria, a ressurreição, e só daí então valeria a pena o jejum, né? Porque o noivo ainda estava com eles. É uma analogia simples aí, tá? Vamos lá. Do capítulo 9, verso 18, o pedido de um chefe. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela e ela viverá. Aleluia! Louvado seja Deus! Tá aqui mais uma prova de fé. De quem se trata esse texto? Esse texto se trata de Jairo, é sobre a filha. Esse chefe que fala aqui é o chefe, né, da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, Jairo. Era sobre a filha de Jairo que se tratava aqui o texto. Mais uma vez, aquela demonstração de fé sobrenatural de um homem que ouviu falar sobre o poder que Jesus exercia, a autoridade que havia no seu nome e que o que ele poderia fazer, mesmo na sua ausência, apenas com uma palavra liberada. Isso poderia acontecer. Então, Jairo ali demonstrou a sua fé, a fé que chamou a atenção de Jesus e foi a ponto de Jesus dizer, nunca vi fé tamanha como essa. Aleluia. Somente impõe a mão sobre ela e ela viverá. Glória a Deus. Minha filha acabou de falecer, ele disse. Aleluia. A cura de uma mulher enferma. Verso 19 até o verso 22. Diz assim, e Jesus levantando-se o seguia e também seus discípulos. Jesus indo com o chefe a caminho. É mais um caminho de milagres aqui. E eis que uma mulher que durante 12 anos ela é que é a mulher do fluxo de sangue, eis uma mulher que há 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Aqui nós vamos ver a atitude, a história da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que padecia já 12 anos com hemorragia
e gastou tudo que tinha, todo o seu dinheiro com os médicos e nenhum médico trouxe solução para sua vida. Quero que vocês comentem aí, viu? Para de comentar não, quero ver vocês falando aí. Gastou todo o seu dinheiro com os médicos da época, nenhum médico deu solução. Para aquela época, uma mulher que tinha uma hemorragia, o fluxo, mesmo que não fosse uma hemorragia, mas o período menstrual, que é o período em que a mulher tinha suas regras naquela época, ela era considerada suja, imunda. Então, ela ficava resguardada num lugar isolada. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Provavelmente ela tinha ovários policísticos ou mioma, talvez um mioma muito grande. Nós não sabemos qual é a doença que ela tinha, a Bíblia não relata, mas ela tinha uma hemorragia, ela sangrava sem parar e ela não sabia mais o que fazer. Mas ela ouviu falar sobre Jesus. Ela ouviu falar sobre as maravilhas, o poder de Deus. É mais uma trajetória de que a fé vem pelo ouvir. Nós temos visto muito aqui no Evangelho de Mateus pessoas que ouviram falar sobre o nome de Jesus, sobre o que ele vinha fazendo, sobre o que ele podia fazer, e a fé que foi gerada no coração dessas pessoas. Lídia, graça e paz, bem-vinda ao Falando Entre Nós. A fé que foi gerada no coração daquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar, e quando uma grande multidão passou por ali, e ela entendeu que era Jesus que estava passando e a multidão seguia, ela rompeu com vários limites. Ela rompeu com a vergonha de todo mundo saber que ela era uma mulher que estava ali, acometida por uma hemorragia já há 12 anos. Helenildo, graça e paz, queridão, bem-vindo. Fique à vontade aqui conosco, viu? Vinha cometida de uma hemorragia 12 anos, padecendo, sem dinheiro, perdeu tudo que tinha, a confiança nos homens, a confiança nos médicos. Meu irmão, mas ela não desistiu quando ela ouviu falar de um Deus, homem, que andava na terra, chamado Jesus, e ela não se deteve. Ela rompeu com a doença, ela rompeu com a multidão, ela rompeu com a falta de confiança, ela foi em meio à multidão. E a gente sabe que não eram poucas as pessoas que seguiam Jesus. Provavelmente ela, envergonhada, foi abaixada, foi se rastejando até tocar a orla das suas vestes, que foi como ela cria. Ela disse que se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Tamanha a sua fé. Aleluia, aleluia. A sua história é contada até hoje, como nós agora estamos contando. E Jesus ali, ele pergunta no meio daquela multidão: quem me tocou? Aleluia, aleluia. Quem me tocou? Jesus pergunta. Os discípulos dizem: mestre, nós estamos aqui no meio de uma multidão e o Senhor me perguntar: quem te tocou? Oh, aleluia. Deus faz assim, meu irmão. Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado ele? É claro que ele sabia, mas foi necessário que assim acontecesse para que aquela fé, a fé sobrenatural, que aquela mulher padecendo há 12 anos, a sua história precisava ser contada como exemplo de testemunho de fé para que outras vidas pudessem ser alcançadas. Então, quando aquela mulher, vendo que não havia como fugir, e ela confessou: olha, mestre, fui eu que te toquei. Ele disse: eu sei, porque de mim saiu virtude. Foi um toque diferente, foi uma atitude, foi uma fé, foi uma confiança. Você rompeu com o seu medo, você rompeu com a sua dor, você rompeu com a sua vergonha. Você veio até mim, como você estava, confiando que eu podia fazer aquilo ou muito mais que aquilo que você pediu. Aleluia! Jesus, naquele momento, ele não só curou aquela mulher, mas como a fé daquela mulher também a salvou. Meu irmão, que no nome de Jesus, eu e você tenhamos a confiança, a ousadia de romper com as multidões que muitas vezes se levantam para nos diminuir, para dizer que nós não vamos conseguir, para dizer que nós não vamos chegar, para dizer que nós não vamos realizar, para dizer que Deus não vai fazer. Aleluia! Recebe esta palavra. Deus vai fazer, em nome de Jesus. Aleluia!
E aquela mulher viveu o milagre porque ela ousou tomar uma atitude. Ela ousou tomar uma atitude e romper com todas as barreiras. Ela foi além. Ela não... Olha, aquela mulher, meu irmão, vamos para fechar aqui o assunto da mulher do fluxo de sangue. Ela foi além. Ela não contemplou as dificuldades. Ela não contemplou as barreiras. Ela não contemplou a enfermidade. Ela não contemplou a multidão. Mas sabe o que aquela mulher fez? Ela olhou para Jesus, o autor da fé, o Todo-Poderoso, e explorou a possibilidade de viver nele o milagre, o prodígio e a maravilha. E ela saiu vitoriosa. Então você, meu irmão, minha irmã, que está aqui comigo nesse momento, que posteriormente vai assistir essa live lá no feed, explore as possibilidades, não contemple as dificuldades, explore as possibilidades em Deus, veja nele, olhe para ele, ele é aquele que pode fazer o impossível, como diz Lucas 1:37. Então, busque, se mova na direção dele. É preciso você buscar e se mover na direção dele. Não importa com a tua dificuldade, não importa com a tua luta, não importa a tempestade, não importa o deserto que você esteja passando. Se mova na direção de Jesus e você viverá um milagre. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 9, verso 23, a ressurreição da filha de Lázaro. Como eu disse, aqui é um caminho de milagres. Jesus aqui no capítulo 9, exercendo o seu ministério de forma extraordinária, de forma grandiosa. Ele vai caminhando e por onde ele passa, ele deixa um rastro de autoridade, de poder, de glória, de mistério revelado, de cura, porque ele faz. Ele é aquele que faz. E Jesus nos deu exemplo de que é possível se nós acreditarmos. No versículo 27, o Senhor Jesus vem nos... Desculpa, 27 não. No 23, a gente vai ver aqui, Jairo foi lá, né? Lembra do chefe que foi lá no verso 9? O chefe foi lá dizer, Jesus, a minha filha está quase morrendo, mas eu sei que o Senhor colocar a mão sobre ela, ela será curada. E aqui mostra, a partir do 23, Jesus indo até a casa de Jairo. Diz assim o texto: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vindo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Ah, meu irmão, mesmo assim, quantas pessoas riem de mim, de você, quantas pessoas desacreditam de mim, de você, quando, olha, vou te dizer uma coisa, muitas vezes é melhor a gente calar, do que a gente compartilhar o nosso desejo, do que a gente compartilhar os nossos anseios, compartilhar aquilo que nós acreditamos, porque tanta gente vai sorrir de mim, de você, mas nós servimos a um Deus, nós trabalhamos com um Deus que realiza o querer ou efetuar, é Ele quem faz, meu irmão, aleluia. E aqui, naquele momento, quando Jesus disse, saiam, ela não morreu, ela dorme. E eles começaram a rir de Jesus. Pois é, mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Deixa que sorriam. Deixa que façam chacota de você. O importante é que o teu testemunho, meu irmão, minha irmã, vai percorrer por todo o bairro onde você mora, na tua rua, na tua família, na tua cidade, nas igrejas da redondeza, porque Deus é Deus que faz, mediante a tua fé, mediante a minha atitude, mediante o meu movimentar na direção dele. Quando eu busco, ele faz. Não do meu jeito, ele faz do jeito dele, mas como ele faz. Aleluia. A filha de Jairo aqui foi curada, voltou à vida. Aleluia. Jefferson coloca aqui, muitos podem não acreditar em nós, mas Deus acreditar é o que nos importa. Isso mesmo, Jefferson.
Deixa quem quiser não acreditar. O importante é Deus acreditar em nós, meu irmão. E Deus acredita em mim e em você. Deus nos capacita para fazer coisas grandes. Ele nos chamou para, no seu nome, realizar grandes coisas para a glória do nome dele. Aleluia. Estamos já chegando no finalzinho, hein? Tá quase terminando. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhes: sim, Senhor. Ah, como a nossa resposta faz diferença. Cida, graça e paz abençoada. Grande abraço, viu? Para a família também. Que honra ter você aqui comigo. Ah, como a nossa resposta faz diferença, tá? Quando você ouvir a voz de Deus perguntando: filho, é isso? Filho, 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 a nossa resposta faz toda a diferença. Então, lhes tocou os olhos dizendo: faça-se conforme a vossa fé. É mediante a nossa fé, meu irmão. É mediante a nossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Jesus pediu para que eles tivessem cautela, para que eles não saíssem contando para todo mundo. Mas a primeira coisa que eles fez foi sair contando para todo mundo, porque a ânsia de... Cara, todo mundo conhecia esses 2 cegos. Todo mundo sabia que eles eram cegos, então assim, não havia como esconder um milagre desse? Não tem como esconder. Eles eram cegos e voltaram a enxergar, e o Senhor fez com que eles pudessem ver. Então, saíram dali e já foram comunicando a grandiosidade do que Jesus fez na vida deles. Henrique, graça e paz, meu irmão, bem-vindo aqui no Falando Entre Nós. Então, olha, Jesus perguntou para aqueles 2 cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Quantas vezes o Senhor tem nos perguntado: vaso, tu crê que eu posso te dar? Vaso, tu crê que eu posso te levar? Vaso, tu crê que eu posso fazer você ser? Vaso, tu crê que eu posso? Vaso, tu crê que eu posso? Aleluia! Aleluia! Que a nossa resposta seja apenas uma: sim, Senhor, eu creio. Porque mediante a nossa resposta, nós vamos sinalizar qual é o tamanho da nossa fé. E mediante a nossa fé, o milagre vai acontecer. Ande no caminho de milagres, meu irmão. Viva pela fé. Você foi justificado. Deus te chamou. Deus te lavou, te regenerou, te purificou. Ele te fez uma nova criatura, te justificou. E ele disse que o justo, o meu justo, ele viverá pela fé. Aleluia! Então viva pela fé. Jefferson comentou aqui: quando o milagre acontecer em nossas vidas, a gente vai saltar de alegria. Jefferson, vai saltar você e nós aqui também. Nós cremos no milagre e cremos que já aconteceu, porque o que ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário já é nosso pela fé. E nós precisamos agora aproveitar com paciência o tempo perfeito de Deus, o Kairos. E você, Jefferson, eu e nós juntos vamos comemorar, saltar e dançar na presença do Senhor pelo milagre realizado. A minha fé e a tua fé vai fazer acontecer. Juliana Santos, graça e paz, bem-vinda. Aleluia. A cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Um mudo endemoniado, viu? Presta atenção aí, viu? Eita Deus. Verso 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Quando os cegos se retiraram, foi trazidos um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios: é que se expele os demônios. Misericórdia. Olha os fariseus, olha o que eles faziam. Amém, bênção, bem-vinda.
Olha o que os fariseus disseram. Vê só, trouxeram-lhe um endemoniado mudo. Quando o demônio foi expelido, o mudo voltou a falar. É mistério isso, né? Será? Às vezes é necessário nós discernirmos, né, o que acontece na vida de muita gente. Quantas pessoas aí pode ser algo natural, pode ser algo da genealogia, da biologia, mas pode ser algo espiritual também. A surdez, a mudez, não sei se é mudez a palavra, né? A cegueira, a deficiência no seu corpo. É preciso termos o discernimento. Pode ser algo da natureza humana, mas pode ser algo espiritual também. Então Jesus trouxeram um endemoniado que era mudo. Quando Jesus expulsou o demônio que estava nele, ele voltou a falar. Aleluia. Aleluia. E os fariseus disseram que era o maioral dos demônios, quer dizer, era Beelzebu, que o demônio que foi expelido daquele mudo, ex-mudo, né? Foi expelido pelo maioral dos demônios, como se Jesus tivesse possuído por Beelzebu, por Satanás, pelo diabo. Misericórdia, misericórdia. Quão carnais são, sem nenhum entendimento, sem nenhum entendimento. Aleluia. Isso aí, Jefferson, muito bem. Jefferson comentou aqui, Deus quer fazer um milagre em nossas vidas, porém, precisamos dizer sim a Ele, com toda a certeza. Geras, graça e paz, meu irmão, bem-vindo, viu? Com toda certeza, o sim vai fazer com que o milagre aconteça, mediante a tua fé. E para finalizar, Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Jesus ia por toda parte fazendo bem, e a seara e os trabalhadores. Fica aqui mais uma lição de Jesus para nós. E percorria Jesus todas as cidades e os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Muriel, graça e paz, Muriel. Que alegria ter você aqui comigo, viu? Amém. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Uau! Nossa! Que palavra é essa, né? Que palavra é essa? A gente fica com o coração na mão quando a gente ouve Jesus falar dessa forma. Está aqui o texto dizendo que Jesus andava fazendo bem, fazendo toda sorte de bondade para tanta gente por onde ele passava, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele se compadecia das multidões. Jesus não só pregava para as multidões, Jesus não só falava às multidões, Jesus também operava prodígios, milagres e maravilhas. Não era só palavra. Jesus tinha autoridade, a autoridade que ele nos conferiu, como diz Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, quando ele nos dá a ordem para o chamado universal da igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele fala que nós colocaremos a mão sobre os enfermos, sobre os endemoniados, e eles seriam libertos, seriam curados. O Senhor nos deu autoridade no seu nome para pisar em serpentes e escorpiões e toda sorte de mal. E se nós bebermos qualquer coisa mortífera, não nos causará dano algum, na autoridade que há no seu nome, a qual ele nos conferiu. Não é no nosso nome, não é na nossa santidade, embora precisamos estar nos santificando para algumas ocasiões. A palavra mesmo nos afirma que há castas de demônios que só saem mediante jejum e oração. Então, meu irmão, se eu não tenho jejuado, se você não tem jejuado, medita direitinho, o noivo já foi tirado de nós e é preciso jejuar para fortalecermos o nosso espírito, matarmos a carne e usar da autoridade que vem do nome de Jesus para que demônios se curvem ao nome de Jesus. Não a nós, porque não é o homem que o demônio se curva, é ao nome que proferimos e liberamos através da nossa boca, da nossa fala, com poder e autoridade conferida a ele através da santidade na busca pela sua presença. Sem santidade, meu irmão, nós
não conseguiremos fazer nada no nome de Jesus. Certa vez alguns discípulos saíram felizes e contentes para pregar o evangelho e encontraram alguns endemoniados. E quando foram expulsar o demônio, o demônio nele falou assim: olha só, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Aconteceu o quê? Eles levaram uma camada de pau. Apanharam. Voltaram a apanhar. Jesus, nós apanhamos. Então, meu irmão, vigia. É preciso orar, é preciso jejuar, é preciso conhecer Deus através da palavra, para que você não seja enganado, para que você não sofra mediante a acusação do diabo, para que você entenda que o diabo pode até te acusar, mas quem te justifica é o Senhor Jesus. Se ele te acusar, clama a Jesus, te humilha, pede perdão, seja perdoado e no mesmo instante usa a autoridade que é no nome de Jesus e diga: saia no nome dele, porque o nome dele tem poder. Aleluia. E aqui no finalzinho Jesus fala: olha, eu estou fazendo tudo isso, mas olha a seara como é grande. A seara é muito grande, mas tem poucos trabalhadores, né? A gente gosta muito de estar na presença, de cantar, de chorar, de adorar, de bradar no mistério, de profetizar. Ah, como é bom, como é maravilhoso. E é mesmo, meu irmão. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou porque os campos estão brancos. Os campos estão brancos, mas são poucos os ceifeiros. Onde nós estamos? O que nós temos feito? O Senhor Jesus nos incomoda, Ele nos pressiona. Orem ao Senhor da seara para que levante ceifeiros. A obra é grande, a seara é grande, os campos estão brancos. Mas onde estão os trabalhadores? Deus nos chamou para irmos, irmãos. Deus não nos chamou para ficarmos em Jerusalém. Ele disse, olha, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, ficar em Jerusalém. Ele disse, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele continua, e assim vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, a Judeia e até aos confins da terra. Ele nos chamou para nós irmos. O chamado universal da igreja não é o púlpito, o chamado universal da igreja não é a recepção, não é a introdução, não é só as boas obras. O chamado da igreja é o ide, fala das boas novas de salvação. É o ide, anuncia que existe um Deus vivo, um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele que nos adotou como Pai, que disse em João, Evangelho de João 12, olha, mas todos aqueles quantos receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh Pai, aleluia. Aleluia, Senhor, obrigado pela tua paternidade, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu tão grande amor, Senhor, com que nos amou. E nós pedimos graça e paz, Fabiola, bem-vinda. E nós pedimos, Deus, que no nome de Jesus, o teu Espírito, Senhor, possa nos impelir, possa nos impulsionar, Deus, a ir, a fazer a tua obra, a fazer discípulos, a dar fruto, a dar muito fruto e fazer com que esse fruto permaneça. O Senhor nos chamou para nos levantar como referencial nos dias atuais. Sim, meu irmão, Deus quer usar a mim e a você. Jéssica Barros, graça e paz, bem-vinda aqui no Falando Entre Nós. Deus nos chamou para que nós possamos, meu irmão. Olha o que ele diz, a seara é grande, mas não tem trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que haja trabalhadores na sua seara. Os campos estão brancos, a colheita está pronta. Cabe a mim e a você, meu irmão, sair em campo para ganhar as pessoas. As vidas estão sedentas, Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, Paulo escrevendo naquela igreja, ele diz, olha, Cristo em nós é a esperança da glória, meu irmão, aleluia, aleluia.
Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala o seguinte, olha, toda a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus, dos filhos de Deus. Sabe quem são os filhos de Deus, meu irmão? Aleluia, aleluia. Os filhos de Deus sou eu e é você. Nós somos os seus filhos amados. Ele nos amou de tal forma, como diz Romanos 5:8, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato dele ter enviado Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe qual a melhor forma, queridão, queridona, de você mostrar o teu amor por Deus? Porque nós sabemos que Deus nos ama. Deus nos ama e é tão lindo, é tão maravilhoso saber disso. O amor de Deus nos constrange. Mas seja constrangido pelo amor de Deus e prova o seu amor para com Ele. Sai do teu lugar, sai da tua zona de conforto, vai fazer a obra, vai anunciar o Evangelho, fala do amor desse Deus que te alcançou, deixe esse amor transbordar em você, através de você. Fala para tua família, fala para tua parentela, fala para tua vizinhança, fala na escola, fala na faculdade, levanta a bandeira do Evangelho, fala no teu trabalho, onde quer que você vá, se possível, fale com palavras, muito mais com a tua vida e com as tuas atitudes. Aleluia, aleluia. Como é bom saber que Deus nos ama, mas nós precisamos amar o Senhor também. O salmista disse, amo o Senhor, o meu Salvador. O salmista diz, eu anelo tê-lo bem junto a mim. É impossível ter Deus junto a nós, é impossível ter um Deus vivo, grandioso, habitando dentro de nós e não querer cumprir a sua vontade, como diz Romanos 12. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E a vontade de Deus para a sua igreja é que nós possamos ir, meu irmão, que nós possamos ir e que nós possamos falar desse tão grande amor que nos alcançou, que nos tirou do lamaçal, das trevas, do charco de lodo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que nos deu novas vestes, vestes purificadas, vestes brancas, que nos fez andar em um novo e vivo caminho, que nos fez andar em novidade de vida, como diz Romanos 6:4. Andemos, pois, em novidade de vida, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de gratidão, uma vida cheia de trabalho na seara do Senhor. Que saiamos do nosso comodismo e do conforto, que possamos viver o propósito de Deus, eu e você, que possamos viver o propósito de Deus para a sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser dizer algo, meu irmão, fique à vontade. A gente está chegando aqui ao final dessa live de hoje. Completamos hoje o capítulo 9 de Mateus. Meditamos aqui junto com você. Aprendemos junto com os comentários que estavam aqui. Juntos crescemos um pouco mais, meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Meditamos em todo o capítulo aqui, aprendemos um pouquinho. De forma simples, de forma clara, de forma objetiva. E na semana que vem, na segunda-feira, nós voltamos aqui no Falando Entre Nós para falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Se você puder, lê o capítulo 10, estuda direitinho, prepara o teu comentário sobre algum texto, sobre algum versículo, sobre algum milagre, sobre alguma palavra que o Senhor liberou ali no capítulo 10 e compartilha aqui conosco, inclusive entrando ao vivo para comentar. É falando entre nós. E o nosso desejo é que voluntariamente você participe, comentando, pedindo, solicitando para entrar ao vivo e fazendo seu comentário, falando entre nós. Então, no nome de Jesus, eu quero aqui fazer uma breve oração para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu te peço nessa hora, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a aplicar a tua palavra à nossa vida, Deus. Sozinho nós não conseguiremos, Pai. Eu
te peço, Senhor, por cada vida que esteve aqui comigo, do início ao final, aqueles que entraram e saíram, aqueles, ó Deus, que posteriormente vão ver esta live. Deus, que no nome de Jesus, que o teu Espírito possa trazer clareza